Então, boa noite. Hoje, 18 de outubro, turma 31 da Probabilidade Estatística. Como de costume, começamos vendo, né, de onde viemos para onde vamos. Não é uma dúvida como eu começo a aula, né? Nem é para ser, né? O começo de aula tem que ser monótono, no sentido de que vocês já sabem por onde eu vou andar. Muito bem. Então, 18/10. Então, deixa eu só trocar aqui a mãozinha. Aí. E, bom, a gente estava encerrando a sessão de amostragem, né? A gente começou aqui esse terceiro módulo, vamos chamar assim, considerando a questão da parte de inferência, iniciando por amostragem, nosso capítulo 4. Tá? Então, hoje eu vou fazer um fechamento, assim, falando um pouquinho do teorema central do limite, que é um resultado importante para o que a gente vai fazer. E aí vamos ver. Eu acho que eu devo encerrar a parte de amostragem com o teorema central do limite, que já é bastante coisa. Então, eu vou dar uma arrumada, digamos assim. Eu tinha previsto 2 aulas de amostragem, mas como eu estendi um pouco o conteúdo das edições anteriores, eu, no fim, vou deixar 3 aulas de amostragem, porque é um assunto que merece um pouco mais de atenção. Ainda mais numa turma um pouco mais técnica como essa, né? Então, acho que é importante a gente conhecer esses elementos, que provavelmente é a única vez na vida que vocês vão falar disso com um pouco mais de detalhes. Então, vamos aproveitar e, né, fazer um mapa interessante para vocês. Pode ser que vocês tenham que abrir uns livros aí daqui uns dias e estudar para resolver um pepino técnico. Muito bem. Então, meus amigos e amigas, estamos no terceiro módulo da disciplina. Vamos dar aquela coladinha no nosso rabisco, né, como de costume. Já peço desculpas pela letra aí, mas ainda mais de noite, né, o cara vai riscando. Eu já falei, né, que eu sou obrigado a fazer a coisa à caneta aqui por causa da visualização na folha, né? Mas lápis ficaria melhor. Bom, então na aula passada a gente discutiu o exemplo 4.10, né, que chamou o exemplo 4.4, que é aquele que a gente, em princípio, tem uma população universo de tamanho 3, com 3 pessoas, uma mulher e 2 homens, e com diferentes alturas e idades, e nós calculamos a covariância, né, como aplicação entre as 2 variáveis numéricas, né, quantitativas, que seriam a altura e idade. Então, eu expliquei para vocês que a covariância, é uma espécie de medida linear entre 2 variáveis. Ou seja, quanto mais perto do zero estiver o valor, menos linear é a associação, a nuvem de pontos, digamos, que a gente enxerga nesse grafiquinho de dispersão. Quanto mais perto de mais infinito, quanto maior for essa magnitude desse número chamado covariância, mais alinhados positivamente estão os pontos, ou seja, mais ascendente e reto está o comportamento dos pontos. E, por outro lado, quanto mais negativo for essa covariância, ou mais negativa, mais indica um alinhamento só que decrescente entre x e y. Então, a gente fez uma continha, né? Chegamos num valor lá de 0,1766666, né? Que é a covariância, então, daquele conjunto de dados. E aí, como tema, eu tinha deixado para vocês calcularem a correlação, que nada mais é do que a covariância dividida pelo produto dos desvios padrão. Percebam que aqui desvios padrão universais, aqueles que dividem por n, né? Raiz da variância que divide por n. Então, alguma dúvida, pessoal, sobre o cálculo do ρ, né, da correlação universal? Tentaram, não tentaram, conseguiram, não conseguiram? Bom, então, se não conseguiram fazer o tema, então o tema continua, né? O tema é tipo uma fase de jogo, assim, que vocês têm que passar. Né? Essa é a gamificação, só que no papel. Né?
mas o conceito é esse. Vocês têm que atingir um certo platô, né, um certo nível de técnica e de conhecimento para poder avançar aí na matéria. Então, o tema continua. Vocês têm todo o ferramental, vocês sabem calcular desvios padrão universais, vocês têm os dados, é só fazer a conta. Tá? Então, é legal vocês darem uma tenteada, aí, como dizem no interior. Muito bem. Então, pessoal, hoje de manhã eu expliquei para o pessoal a intuição dessa formulinha. Né? O pessoal até simpatizou com a minha explicação. Tá? Mas lá é o pessoal da ciência de dados. Né? Não que vocês não vão também ter que fazer análise de dados e tal, mas o enfoque aqui é outro, que vocês são, né, das engenharias, né, até colegas da medicina e tal. Mas, assim, uma coisa que eu queria que vocês reparassem nas fórmulas é que as fórmulas, pessoal, são resumos de raciocínios. Né? Então, geralmente, a fórmula tem uma intuição por trás. Nem todas, mas algumas sim, que é o caso da covariância. Então, olha só o que está acontecendo. Vocês estão percebendo que eu estou pegando todos os pontos de X, do primeiro até o último, e subtraindo cada um deles da média de X. Estão percebendo isso? O que está acontecendo nesse pedacinho da conta aqui? Né? Quando eu faço esse movimento, o que acontece? Acontece que eu estou deslocando a média de X. Se eu pego cada valor menos a média do novo vetor de dados, que é o vetor X menos a média, passa a ser zero. Uma propriedade chamada linearidade da média. Se vocês pegam cada ponto e subtraem ou somam um valor, a média final fica somada ou subtraída daquele valor. Por exemplo, se vocês têm um conjunto de dados cuja média é 5 e pegarem em cada valor e descontarem 3, por exemplo, a média final vai ser 5 menos 3, vai ser 2. É uma propriedade, isso sempre vai acontecer. Então, vocês têm um conjunto de dados X, cuja média é μ de X. Se vocês descontam a própria média do conjunto, o que acontece? A média deste novo conjunto x menos μ passa a ser zero. E o mesmo acontece para y. Não sei se vocês percebem. Y, cada ponto de y menos a sua média do conjunto, também passa a ser um novo vetor de média zero. Para que está se fazendo isso? Porque a ideia da covariância é que a gente pegue cada par ordenado, formado por um par XY, só que agora, considerando esse reescalonamento, esse ajuste para a média zero, eu vou ter o seguinte, ou esse fator, esse primeiro fator aqui vai ser positivo ou vai ser negativo. E é justamente isso que a covariância está medindo. Por exemplo, o primeiro valor aqui, o 24, na coordenada x. Né? Vocês concordam que 24, que é o primeiro ponto de x, menos a média de x, que necessariamente tem que ser maior do que 24, né? No caso até da 35, a gente até já fez a conta. 24 menos 35, todo mundo concorda que dá um valor negativo. Então, o primeiro fator aqui é negativo. Depois, o primeiro valor de y que esteja associado ao 24, no caso 1,66, menos a média de y, ora, a média de y também tem que ser maior do que 1,66. Ela tem que ser um número entre 1,66 e 1,81. Mais especificamente, 1,7333333. Então, 1,66 menos a média de y também dá um valor negativo. E o charme da conta vem agora. Eu tenho um valor negativo na primeira parcela, vezes outro valor negativo. Todo mundo concorda que o produto desse par negativo vai ser um valor positivo? Então, o que eu estou dizendo aqui, em outras palavras? Que no primeiro ponto, no primeiro par ordenado, 24, 1,66, eu tenho que tanto x quanto y estão abaixo das suas médias. Então, o produto desses caras é positivo. Indica que se o x é pequeno, o y é pequeno também. Se o x é grande, o y é grande também.
Então, a covariância ela é uma soma de vários produtos desses parezinhos ordenados. E a gente tem que pensar primeiro no sinal. Então, imaginem assim, a primeira parcela é positiva. A segunda parcela, por sua vez, vai ser 32 menos 35, vai ser negativo, né? Segundo ponto. 1,81 menos 1,733333, isso é positivo. Então, o 32 menos 35 do segundo ponto vai ser negativo, vezes 1,81 vezes menos a média de y, que é 1,73, que é positivo. Então, essa parcela do segundo ponto é negativa. Então, a gente agora vai somar uma parcela negativa. Então, no final das contas, não importa quantos pontos a gente tiver, a gente vai ter uma orientação, uma magnitude positiva ou negativa. Mais pares positivos ou mais pares negativos. Tá? No limite, se os positivos e negativos se compensarem, vocês vão ter uma covariância zero, indicando que não existe linearidade. Não existe uma regra assim, quando sobe o x, sobe o y e vice-versa. Né? Então, essa é a lógica dessa formulinha. Muito bem. Então, um pouco de, né, provocação no sentido de vocês tentarem extrair da fórmula alguma intuição. Isso não é só nessa fórmula, pessoal. Na vida inteira técnica de vocês, se vocês buscarem uma intuição, geralmente ela está lá. Né? Então, é legal vocês tentarem fazer isso. E aí, eu fiz o exemplo 424, que era aquele exemplo de número de faces cara, em 420 lançamentos, que podia ser qualquer problema que fosse binário, dicotômico. Né? Número de pacientes que contraíram Covid, número de clientes que não pagaram suas obrigações com o banco, não importa. Se o problema pode ser binário, dicotômico, a gente tem a mesma estrutura matemática por trás. Então, o x, essa variável binária dicotômica, tem distribuição, no caso, binomial, 420,5. Né? 420 experimentos ou ensaios de Bernoulli, e a probabilidade de sucesso em cada um deles é de 50% ou 0,5. E a pergunta que eu fiz aqui para vocês é: se eu precisasse calcular, nesse caso, a probabilidade do x ser menor ou igual a 200, como é que a gente faria essa conta? Então eu expandi essa conta, né? A probabilidade do x ser menor ou igual a 200, a probabilidade de ser 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4 pontinhos até 200. E essa conta fica dolorida. Né? Então, a pergunta é, se eu tivesse que fazer essa conta na mão, como é que eu calcularia esse trambolho? Como é que se faz essa conta? E aí que vem o tal do teorema central do limite, que é um resultado teórico que a gente vai usar muito na parte de inferência. Né? Então, terminamos a aula aqui. Então, esse foi um panorama do que nós discutimos. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Muito bem. Então, voltando então para o nosso capítulo 4, então estamos no Felipe Zabala, estatística no RStudio. E aí temos o teorema central do limite. Fica muito lenta a internet com zoom e tudo mais. O meu áudio e vídeo está funcionando bem, pessoal? Estão tendo alguma questão de conexão e por aí vai? Tá bom, tá tranquilo. Obrigado. Meu upload, então, deve estar bom, né? Mas o download, pelo jeito, está meio limitado. Olha só o tempo que está demorando. E não é assim. Quando quase todo o tempo eu estou offline, né, no sentido de não conectado no Zoom. E isso aqui até eu vou carregar de novo. Até preocupar. Eu não sei se é a minha internet, mas eu noto que de vez em quando o vídeo dá umas travadas assim, a webcam, mas é coisa mínima.
Tá. Não, assim, o vídeo dá algum pequeno probleminha, eu acho que é comum, tá? Mas o pior, no meu entendimento, é o áudio. Se o áudio está fluindo bem, temos uma estabilidade ok. Tá? Mas por isso, mas se o vídeo também não estiver muito bom, vocês me avisam. Mas a minha internet é 240 megabits, então é para funcionar bem, né? Ainda que isso aqui, essas coisas de bits é um pouco, né, meio... Então, estamos no teorema central do limite. Tá? Só para informação, esse cara está depois do exemplo 4.22. Tá? Assim, a seção em si ainda está um pouco esquisito, na minha opinião. Eu queria uma numeração um pouco mais intuitiva, tal, mas não é fácil ir criando o material e deixando ele todo arrumadinho de primeira. Então, desculpem aí pela esquisitice. Mas aqui o site tem uma ferramenta de busca, né? Se vocês clicarem na lupinha e escreverem o tópico que vocês querem, vocês vão direto para lá. Muito bem. Então, a pergunta que eu deixei na aula passada, ela pode ser respondida via teorema central do limite. Então, é isso que eu queria discutir um pouquinho com vocês hoje. Isso aqui, pessoal, é um resultado muito importante em análise de dados. Tá? Então, o próprio nome, né, o teorema central do limite, é porque o teorema é central na teoria da estatística. Essa que é a teoria de análise de dados, chamem como quiser. Porque foi esse teorema que destravou, que permitiu o cálculo de uma série de questões probabilísticas que antes eram intratáveis, tal como o nosso... Aqui. Tal como o nosso exemplo 4.24. Tá? Então, deixa eu falar um pouquinho desse teorema para vocês. Tá? Resumidamente é o seguinte, lembra, um teorema é algo que vale sempre sob aquelas condições. Então, se acontecer algumas condições, se elas estiverem satisfeitas, o teorema vai acontecer. É uma consequência, né, matemática da coisa. Então, é um resultado muito forte. Vocês declararem que tem um teorema por trás, opa, não é um achismo, é um fato, né, que pode até não dar certo em alguma situação, tal, mas sob aquelas condições ele vale. Então, em resumo, o que diz o teorema central do limite? Ele diz assim, não importa o que vocês estejam observando em termos probabilísticos, se vocês têm uma variável aleatória, que vocês conseguem calcular média e desvio padrão ou variância, e essa média e desvio padrão se estabilizam ao longo do tempo, então vocês podem aproximar qualquer cálculo de probabilidades por uma distribuição normal padrão. Vejam se eu me faço claro. Qualquer que seja o experimento aleatório de vocês, se vocês souberem a média e o desvio padrão, ou média e variância, que dá na mesma, dessa variável aleatória que vocês estão inventando, vocês não precisam nem conhecer a distribuição. Mas com média e variância conhecidas, vocês conseguem aproximar o resultado pela normal. E isso é um resultado tão importante, ele é tão divisor de águas, né? Porque depois que a gente conhece esse resultado, a gente consegue fazer um monte de cálculos que antes a gente não conseguia. Né? Então, é por isso que ele ganhou esse nome, de teorema central do limite. Muito bem. Então, em termos um pouquinho mais teóricos, né? Sem querer ser chato aqui, pessoal, eu juro que eu estou tentando ser assim o mais direto ao ponto possível, mas alguma coisa de teoria eu preciso contar para vocês. Então, esse teorema, ele tem muitas versões na literatura. E eu estou trazendo para vocês a versão mais famosa, o mais, assim, que tem aquele apelo prático que nos interessa aqui, né, que é o do Lindenberg-Levy. Né? Existem várias versões, várias pessoas atacaram esse teorema na história, né? Mas esse resultado do Lindenberg-Levy meio que ficou assim, importante. O que diz então o teorema? Ele diz assim, sejam x1, x2, xn uma sequência de variáveis aleatórias IID. IID é uma sigla para independente, identicamente distribuído. Isso é IID. O que significa o primeiro I de independente?
Significa que aquilo que vocês estão observando durante as observações da sequência da variável de vocês, seja moeda, cara ou coroa, seja o paciente tem ou não tem Covid, seja a altura da pessoa que vocês estão medindo, não importa. É um experimento aleatório. O que vocês estão observando não altera a probabilidade dos próximos eventos, dos eventos futuros. Né? Isso é ser independente, é o conceito de independência. O que acontece no meu experimento não altera a minha opinião sobre a probabilidade de ocorrência dos próximos. É uma suposição até bem forte. E ID, o ID é identicamente distribuído, que tem a ver com isso aqui, ó, esperança de xi igual a mi, variância de xi igual a sigma ao quadrado. Então, vendo que o xi está indexado por i, estou dizendo para cada variável aleatória x, de 1 a n, a média daquela particular realização, da iésima realização, é mi, um valor fixo. O mi não está indexado por i. Esse é o charme do negócio aqui. Ou seja, vocês vão observar um certo número de execuções do experimento de vocês e vocês vão ver um número de média convergindo para um valor. É esse valor que a gente está admitindo como mi. E o mesmo para a variância ou desvio padrão. Então, o teorema diz assim, considerando a soma dessas variáveis aleatórias que vocês observaram, lembre-se, variável aleatória é aquele número que nasce do espaço amostral. Né? Então, x1, x2, xn são números. Se são números, eu posso somá-los e chamar de S a soma. E ainda posso dividir a soma por n e chamar esse resultado de média, m. Né? Então, se n for para infinito, e aqui é um resultado bem matemático, né? Bem coisa de matemática. Se o n crescer indefinidamente, então vocês podem aproximar uma função, uma continha envolvendo essa soma dessas variáveis aleatórias por uma distribuição normal padrão. É isso que diz esse teorema, a grosso modo. Tem também essa parte do meio, que é, ao invés de vocês estarem falando da soma, vocês estarem falando da média dos valores. Então, é só fazer uma divisão por n de nariz, no numerador e no denominador, que vocês passam de um pedacinho para outro. Aliás, é um bom exercício vocês tentarem verificar que essa igualdade vale. Né? E esse D aqui em cima é porque essa aproximação que a gente vai fazer, a gente diz que converge em distribuição. Existem 3 tipos de convergência na literatura. Convergência em distribuição, que é a mais fraca delas, convergência em probabilidade e convergência quase certa. E eu não vou entrar no mérito dessas definições mais formais, porque a gente não tem tempo. Né? Mas saibam que nós estamos aqui com uma convergência mais fraca possível. O que ela quer dizer, no fim das contas? Que se eu fizer essa continha, eu posso aproximar as probabilidades envolvendo somas ou médias por uma normal padrão. Esse é o bonito aí do teorema. Então, sem mais delongas, o exemplo 4.24, que eu tinha iniciado com vocês, já meio que conta o fim da história. Se vocês olharem a última continha que eu fiz a conta exata. Aquela mesma conta que eu montei com vocês ontem, né? Botei evidência, etc. Dei aquela limpada no que era possível. E esse número é calculável sem nenhum problema hoje em dia. 0,1769,429. Se eu quiser mais precisão, é só aumentar as casas decimais do meu ambiente operacional. Mas, antigamente, na caneta e papel, na pena e no papel, não dava para fazer isso, era intratável. Então, o que se fez? Simplesmente se aplicou o teorema central do limite. Então, a probabilidade que eu quero é de x, no caso do número de caras, ser menor ou igual a 200. Essa é a pergunta original. Isso pode ser aproximado por uma probabilidade envolvendo z, aquele cara chamado normal padrão. E aqui, se vocês perceberem, eu só estou aplicando esse lado aqui que envolve a soma. Ora, que é a soma dos meus valores da variável aleatória? É 200. Eu não tenho 420 lançamentos, eu quero saber a probabilidade envolvendo até 200 caras. Então, minha soma, né, é 200. Esse é o meu valor de referência. Menos o 420, que é o número de vezes que eu tive paciência de lançar a moeda,
leia-se esse N aqui, vezes o Mi, que é a média em cada lançamento. Em cada lançamento, o que vai acontecer? Eu tenho valor esperado ou média meio, porque eu tenho um lançamento de uma moeda por vez. E aqui, no denominador, vocês têm a raiz de NP menos P, que é a variância da distribuição binomial. Raiz disso, então, desvio padrão. Então, se vocês compararem essa formulinha aqui, a equação 4.6, mais especificamente o pedaço da soma, foi como eu apresentei, vocês vão ver que a continha está bonitinha. E nós chegamos agora num lugar muito confortável, que é a tabela de normal padrão. Então, eu estou dizendo que a probabilidade do x ser menor ou igual a 200 é aproximada pela probabilidade do z ser menor do que essa quantidade dada pelo teorema. Fazendo a continha, eu preciso calcular o φ de menos 0,9759, que me dá mais ou menos 0,1645. Comparem o número originalíssimo, assim, calculado com toda a precisão da nossa máquina, o 0,1769429, com o 0,164557. A gente erra pouco mais de 1%. Alguém pode dizer, pô, mas daí a gente erra. Tal. Mas é uma aproximação. A gente sabe disso desde o começo. Mas assim, pessoal, 1% para lá ou para cá, geralmente a gente não muda muito o nosso tipo de decisão. Então, significa que vocês decidem praticamente igual, com o valor aproximado ou com o valor exatíssimo. Então, ponto aí para a nossa aproximação. A conta mais difícil que vocês têm que fazer é tomar essa raiz quadrada. Todo o resto é só consultar um valor numa tabela. E ainda tem uma malandragem chamada correção de continuidade. Se vocês pegarem a fórmula da soma, que foi a que eu usei, e somarem meio nessa soma, que eu chamei de S aqui, olha, e fizerem todo o resto da conta igual, olha quanto é que fica a aproximação. É ainda mais próxima do verdadeiro valor. 0,1769 só vai errar lá na quinta casa decimal. Então, pessoal, esse tipo de método, né, foi então o que permitiu as pessoas fazerem contas ao longo da história. Né? Isso aí tem, né, não tem muitos anos. Diga, Cassiano. Senhor, duas perguntas. O que precisa mesmo saber de uma variável aleatória é a média, né? E o que mais? Médio, desvio padrão. Vamos olhar o teorema lá. Tem que saber a média, o desvio padrão, e eles têm que ser constantes ao longo dos teus experimentos. A tua média tem que convergir para um certo valor μ, e a tua variância ou desvio padrão tem que convergir com um certo valor sigma ao quadrado ou π. Essa é a condição. Nem sempre a gente sabe isso, né? Mas tem uns jeitos da gente verificar se existe convergências e tudo mais. E as realizações têm que ser I e D. Ou seja, cada realização, cada lançamento de moeda, tu tem que ter a mesma probabilidade de face cara, por exemplo, né? E tu não pode alterar a tua opinião sobre o próximo resultado, daí o primeiro I de independência, à medida que tu for observando os resultados. Essa é a suposição mais forte, talvez, do teorema. A independência entre os resultados. Tá? Indica que o que acontece agora não impacta, não altera a chance do que vai acontecer depois. Isso é ser independente. Então, são essas coisas que tu tem que conhecer. Então, assim, eu estou mostrando ainda num caráter mais probabilístico. A gente vai pegar um exemplo do QI, né, onde a gente conhece o μ, a média, e o desvio padrão, ou a variância. Né, porque é conhecido e é muito parecido com uma normal. Né. Então, eu vou mostrar daqui a pouco um exemplo com uma aplicação um pouquinho mais divertida que só um teorema chatão e por aí vai. Tudo bem? Senhor, e aquela barrinha ali do lado de sigma na fórmula, é o quê? É divisão mesmo? Aqui. Na do lado ali. Essa aqui. Sim, é sigma dividido por raiz de n. Sim. Porque se tu Tá. dividir esse numerador
por N e o denominador por N, aí tu chega nessa quantidade. Porque aqui eu estou tratando que M é soma sobre N. A média é a soma, o total, sobre N. Então, para tu transformar uma coisa que está em soma, o total, em média, tu tem que dividir tudo por N. E aí tu tem essa nova reescrita. Aliás, é um bom exercício para vocês, né? Mostrarem que essas duas coisas são iguais. Não é difícil, mas é bom vocês tentarem um pouquinho. Tudo bem? Muito bem. Então, aí alguém poderia perguntar assim, tá, Felipe, ok, excelente aula de história da estatística, né? Agora, sim, se tu mesmo fez o exercício e tu mesmo calculou a probabilidade exatíssima, por que mesmo que a gente precisa do teorema central do limite? Eu, no lugar de vocês, me faria essa pergunta. Não sei se eu perguntaria para o professor. Acho que sim, porque eu sempre fui meio cara de pau. Mas, assim, por que eu preciso de todo esse carnaval se eu aperto o botão do meu R, do meu Python, do meu Excel, e ele me dá essa probabilidade calculada bonitinho? Tem dois motivos para eu ainda ter que contar isso para vocês. Primeiro motivo, o teorema central do limite, se vocês perceberem, ele está sendo declarado para uma única variável. Ou seja, é uma variável x que está sendo observada repetidamente. Eu não tenho a variável x, y, z, ou x1, x2, x3. Então, esse teorema também vale para o caso multivariado, quando eu observo muitas variáveis simultaneamente, que, convenhamos, chama-se vida real, né, pessoal? Ninguém acha que vocês vão a campo fazer uma pesquisa para coletar uma única variável. Vocês vão perguntar, medir várias coisas. Quando vocês já estão lá na roubada, então mede várias coisas. E se vocês pensarem na época que estamos vivendo, né, Big Data e tal, se tem uma coisa que não é problema, é linha e coluna. Né? Tem um monte. Então, esses teoremas costumam funcionar bem. E como funciona no caso multivariado também, pode ser que vocês tenham feito um web scrapper, sei lá, com 500 variáveis, com 1000 variáveis, e vocês precisem calcular alguma probabilidade envolvendo essas variáveis. Como é que vocês fazem para calcular algo que tenha 1000 variáveis em termos de probabilidade? Vocês não conseguem nem fazer o desenho. E é aí que entra o teorema central do limite. Ele pode ajudar vocês a, pelo menos, aproximar esses valores. Tá? Muito bem. Segundo e último motivo. Primeiro, porque no caso multivariado, então tem contas que a gente ainda não faz. Por maior que seja o nosso computador, tem conta que não vai. Segundo motivo, é porque pode ser que vocês precisem economizar energia e tempo para realizar contas. A exemplo da tecnologia embarcada, que eu estou num grupo de, majoritariamente de engenheiros, de futuros engenheiros, e você sabe que impacto energético é um negócio importante em máquinas. Né? Meu computador mesmo, se eu puxar aqui, por exemplo, monitor de atividade, uma das coisas que ele me dá é energia. Quanto cada app está gastando de energia. Eu posso ordenar aqui, impacto energético. Tá? Quem é o vilão da energia aqui é o Zoom, né? Tá? O Zoom está funcionando mal. Então, se eu precisar fazer uma conta num GPS, num relógio, algo que tenha tecnologia embarcada, eu tenho duas alternativas, se a conta for de probabilidade. Ou eu faço a conta exatíssima, e tudo bem, ou eu faço uma conta aproximada, que é mais rápida e gasta menos energia. Então, vocês dificilmente vão mudar a opinião de vocês por terem feito a conta exatíssima. Claro, se o custo for nenhum, façam a conta exatíssima. Estou em casa, meu computador está na tomada e eu tenho tempo para esperar para fazer a conta. Eu faria exata nesse caso. Mas eu preciso da conta rápido e pode pegar um pouquinho na precisão. Então, usem a aproximação pelo teorema, que vocês têm um baita de um negócio aí para brincar. Tudo bem? E fim do exemplo. Né? Na sequência, eu só trago um pouquinho de código para vocês, lembrando que essa disciplina não é uma disciplina de R, mas já que estamos aqui, não custa dar uma olhadinha assim, no código que eu deixei para vocês aqui. Então, aqui eu só estou executando as contas
né, que eu escrevi com cara de matematiqueza lá para vocês. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, muito do que a gente vai fazer na parte de inferência, que é tentar dar um palpite sobre algo populacional universal que eu não observei, vai se basear nesse teorema. Por isso que eu estou falando desse cara para vocês agora com um certo nível de detalhe. Então, olha só que importante que a gente vai discutir agora. Pensem que vocês têm uma variável X, sei lá, tipo, a altura das pessoas de Porto Alegre. Desculpem dar tanto esse exemplo, são os exemplos chatos que eu dei. Moeda, altura das pessoas de Porto Alegre e coisa da Covid. Né? Mas são exemplos bons no sentido de que dá para entender o que o professor quer dizer. Então, considere uma variável X, uma variável que vocês têm interesse prático em avaliar. Aí eu vou dar um exemplo bobo, a altura das pessoas de Porto Alegre, só para que fácil de entender. Essa variável altura, que eu estou chamando X, tem uma certa distribuição que eu desconheço. Distribuição qualquer, que eu estou chamando de D. Não sei qual é a distribuição. Mas eu conheço a média, μ, e o desvio padrão dessa distribuição. Pelo teorema central do limite, olha que resultado interessante. A distribuição da média amostral, veja que tem uma barrinha em cima do X aqui. Eu estou dizendo assim, escolham um tamanho de amostra N0. Um número para você selecionar a amostra. Quero tirar amostras de tamanho 30, quero tirar amostras de tamanho 200. Não importa. Esse é o teu N0. Então, se vocês pegarem da população de vocês e montarem, claro, conhecendo a população, todas as possíveis amostras de tamanho N0, que pode ser um negócio gigantesco, e para cada amostra, vocês calcularem a média daquela particular amostra de tamanho N0 que caiu na mão de vocês, a distribuição das médias amostrais, não da variável X, das médias, vai seguir uma distribuição normal, ainda que aproximada pelo teorema central do limite, de mesma média μ da distribuição original de vocês, e desvio padrão sigma sobre raiz de N0. Então, atenção, essas duas entidades são diferentes. O sigma é o desvio padrão da variável que vocês estão estudando. Sigma sobre raiz de N, ou de N0, é o desvio padrão da média amostral, cujo nome é erro padrão. Então, deixa eu tomar nota aqui, porque é fácil de confundir. Agora que eu vi Henrique, Eusébio, Bruno, Matheus, quem mais? O Juan, o outro Henrique, o Zanetti, o Oliveira. Todos muito bem-vindos, pessoal. Opa. Então, deixa eu destacar aqui para vocês. Vocês devem estar vendo a minha folhinha, então, um pouquinho maior. Então, o que eu quero dizer é, sigma é o que a gente chama de desvio padrão. Melhor dizendo, populacional ou universal. Sigma sobre raiz de N, ou N0, sobre o tamanho da amostra que vocês usaram, é o que a gente chama de erro padrão. Ou ainda erro padrão da média. Né? É o desvio padrão da média amostral. Tá? Então, essa é a diferença que eu estou indicando a vocês aqui. Então, a lógica é a seguinte. Quanto mais próximo de uma normal estiver essa distribuição D desconhecida, mais rápida é a convergência da distribuição das médias para uma normal. Quanto mais esquisita, mais diferente de uma normal for essa distribuição D, mais a amostra vai custar para essa aproximação ficar boa. Ah, mas quanto que é uma amostra boa? Quanto que é o tamanho de amostra boa? Vai depender de caso para caso, pessoal. Tamanho de amostra, assim, quanto maior, melhor. Né? Mas as amostras têm um custo de obtenção. Então, a gente tem que sempre levar esses custos em observação. Certo? Muito bem. Então, como exemplo, só para aplicar um pouco essa parte mais teórica,
Considere, então, a variável aleatória x QI da população mundial. Isso quem diz não sou eu, tá? Isso é meio que consolidado no mundo do QI, né? Então, é admitido que a distribuição de x, o QI da população, tem a distribuição normal de média 100 e desvio padrão 15. Isso é o padrão do QI no mundo. Então, em média, as pessoas têm 100, ou seja, parametrizaram, né, padronizaram para 100, com desvio padrão de 15 unidades. Então, essa aqui é a curva, uma simulaçãozinha, né, um esboço da curva, feito por computador, bonitinho. E aqui eu faço, diga, Cassiano. Não estou ouvindo. Só eu não estou ouvindo o Cassiano, alguém está ouvindo? É o meu microfone? Eu também não estou ouvindo, senhor. Cassiano, a gente não te ouve. Não sei se... Antes eu te ouvi perfeitamente. Conseguiu? Tá ouvindo agora? Agora sim. Tá, eu aumentei ele. Esse desvio padrão, o erro padrão, é tanto para cima quanto para baixo? É um número, Tipo, é um número positivo. Mas sim, ele é tanto para cima quanto para baixo. É aquela oscilação em torno da média. A oscilação média em torno da média. É isso que quer dizer. Tanto tá, o erro padrão quanto o erro padrão. nesse caso, tipo, seria de 85 até 115. E se a média fosse, tipo, 10, quanto que seria para baixo? Até zero só? É que, peraí. Vamos lá. As variáveis podem ser positivas ou negativas, dependendo da variável. No caso do QI, é uma tremenda de uma definição que se deu. Né? Foi assim, definiu-se que o desvio padrão médio seria 100. E ele poderia ser qualquer valor, pessoal. Porque a gente, como vocês já viram, pode transportar normais de uma tabela para outra. Então, foi decidido, foi arbitrado, que a média de QI mundial seria 100 unidades, com um desvio padrão de 15. Então, não importa, digamos, qual é o valor de QI que a gente receberia. A gente termina jogando isso para uma distribuição de média 100 e desvio padrão 15. Dá para fazer essa jogada. Né? Para quê? Para o número ficar bonitinho. Para ninguém ter QI negativo. Percebam que a gente vai o quê? Quase que em 100% da curva, né? Para 3 desvios padrão para a direita e 3 para a esquerda, vocês varrem 99,73% da curva. Então, se vocês jogam um desvio padrão para 100, com uma média de 100, perdão, com desvio padrão de 15, 3 desvios para a esquerda dá 45 unidades para baixo. Ou seja, vocês não devem baixar muito de 55, 50. E nem devem passar muito de 145. Então, isso é uma espécie de garantia que vocês não vão ter essa medida de QI negativo. Imagina se vocês vão medir o QI de vocês e dar menos 5. A pessoa fica deprimida. Então, é só um jeito de vocês ajustarem a medida para ficar um valor sempre positivo. Essa é a primeira coisa. Então, o que eu quero dizer é que a variável X que eu estou medindo neste exemplo é o QI da população mundial. E eu conheço a média de desvio padrão. Peguei esse exemplo porque ele é famoso aí na literatura. Muito bem. Então, o que eu fiz aqui como simulação? Eu fixei um tamanho de amostra 25. Ou seja, se eu fosse fazer um experimento com esse cara, eu iria a campo e observaria 25 pessoas. Eu chamei esse cara de N0, que é o tamanho da amostra que eu fixei, para conversar com a minha teoria lá, que é esse mesmo N0 que está aqui na fórmula. E o N, que é aquilo que vai para infinito lá no teorema, esse é o número de amostras de tamanho 25 que eu vou tirar. É como se
200 pessoas fossem lá, cada uma individualmente, e tirasse a sua amostra de tamanho 25. E cada pessoa dessas tomasse a média de QI da sua amostra de tamanho 25. Então, imagine que nós fôssemos uma equipe de 200 pessoas. Eu, vocês, totalizando 200 pessoas. Cada um de nós vai a campo e vai medir o QI das pessoas, de 25 pessoas. Terminou o dia, medir os 25 QIs, toma a média e vamos colocar cada uma das 200 pessoas a sua média nesse histograminha aqui. Então, no eixo horizontal, vocês têm as médias que aconteceram nessa minha simulaçãozinha e a frequência das médias que vão aparecendo. Olha que curioso. Isso aqui é a distribuição das médias do QI. Então, percebam que está muito perto ali do 100, a média. Assim. Visualmente, o 100 está um pouco no centro do gráfico. Então, eu calculei, né? Percebam que o que eu fiz aqui? Eu ajustei uma semente pseudo-aleatória, depois de definir os M's, e eu estou usando aqui uma função chamada MVRNorm. É Multivariate Random Normal. Ou seja, eu estou simulando de uma distribuição normal de tamanho N0, ou seja, cada uma das observações vai ter 25 linhas, né? Um vetor de médias μ, que eu estou repetindo o μ, lembrando que o μ aqui eu já tinha indicado para ele, é 100 e o sigma é 15, por causa da teoria toda. Então, eu vou ter um vetor de médias aqui, ou seja, eu vou ter 200 colunas, cada uma simulada, porque é um random normal, com a mesma média daquela particular simulação, no caso 100. E o sigma, esse sigma é com S maiúsculo, é uma matriz de variâncias e covariâncias. Ó, acontecendo aí. Então, a gente vai chamar de sigma a tal matriz de variâncias e covariâncias. Essa matriz é o seguinte, na diagonal principal, vocês têm as variâncias, aquela mesma variância universal que eu já tinha indicado a vocês anteriormente. E aqui eu teria, digamos, 200 variâncias calculadas. E na diagonal, fora da diagonal principal, eu teria justamente as covariâncias, aquela que a gente calculou na aula passada. Vocês têm de 1 até n, pontinhos. E aqui vocês têm as covariâncias da variável 2 com a 1, que não à toa é espelhada essa tabela, porque a covariância é comutativa. Fazer a covariância de xy e de yx dá na mesma. Então, pontinhos, isso aqui está em sigma 201, pontinhos, é isso aí. Então, o simulador ele precisa de uma matriz sigma que só tem a diagonal principal. Porque todo o resto aqui, essas covariâncias aqui na parte inferior e superior desse triângulo, vão ser zero, indicando independência. Muito bem. Então, existe um resultado que diz assim. Se covariância de xy for igual a zero e a variável for normal, então x e y são independentes. X é independente de y. Mas isso só acontece se a variável for normal. Agora, se x e y forem independentes, então a covariância de x e y é zero. Muito bem. Então, nós simulamos uma random multivariate normal com esses parâmetros, cada coluna das 200 com média 100, cada variância igual a 15 ao quadrado. E essa é a forma que a função, né, precisa ser alimentada. E aí eu calculei a média das colunas de cada uma delas. Então, olha só que interessante. Cadê aqui? O MA é o colmin, é isso aí. Então, eu criei uma
uma média de cada uma daquelas 200 colunas que foram simuladas. Ou seja, eu simulei 200 colunas, cada uma com média 100, desvio padrão 15, só que agora simulado, e tomei a média das colunas. Então, o que eu faço aqui, col-min de A, e atribuo a MA. Média das amostras. E aí tomei a média das médias. E olha quanto é que deu. 99,9. Opa! Então parece que a nossa distribuição tem, das médias, tem média muito próxima do 100, que foi o que eu usei para simular. E o desvio padrão dessas médias? Deu 2,818 na minha simulação. Que, convenhamos, é muito próximo de sigma sobre raiz de n, ou n0, que é a simbologia que eu estou usando, que é 3. Então, percebam, se eu tenho, agora deixa eu escrever aqui um pouco mais teórico, se x tem distribuição normal 115, média 0, desvio padrão 15, a teoria me garante que o x barra de tamanho 25, porque é o tamanho de amostra que eu decido tirar, é o que eu consigo pagar, digamos assim, também tem distribuição normal de média 100. O meu exercício foi 99,9, mas teoricamente elas são dividido por 15 sigma sobre raiz de n, que, claro, eu já escolhi um n bonitinho para facilitar a minha vida. Isso aqui equivale a uma normal 100, 3. Raiz de 25, 5. 15 sobre 5 é 3. Então, a distribuição das médias amostrais, que é geralmente o que a gente quer inferir nesses modelos mais básicos, vai ser, então, uma normal de média μ e desvio padrão sigma sobre a raiz de n, também conhecido como erro padrão. Tudo bem até aqui? E esse resultado, pessoal, vai ser assim base do que a gente vai usar na parte de inferência. Muito bem. Então, como exercício, isso aqui eu delego a vocês. Não temos nem tempo hábil, e se eu ficar fazendo tudo, por mais bonzinho que eu seja, vocês não vão aprender muito. Vocês têm que tentar fazer com o esforço de vocês. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, a ideia do exercício 4.5 é vocês brincarem com o valor do N0, o 25, aumentem, diminuam, vejam o que acontece. E o N, que é o número de repetições que vocês querem realizar, ou o número de entrevistadores que vocês teriam. Então, cuidem para o N não ficar muito grande, senão o exercício vai ficar muito lento. Eu testei aqui e vi que o N muito maior que 1000 já fica uma carroça. Muito bem. Dúvidas aqui, pessoal? Alguma pergunta? Como a gente está fazendo um fechamento de amostragem, eu acho que vale eu comentar esse trecho do texto do Bolfarin e do Bussab, lá da página 14, que diz assim: ouve-se frequentemente o argumento de que uma boa amostra é aquela que é representativa. Indagado sobre a definição de uma amostra representativa, a resposta mais comum é algo como aquela que é uma micro-representação do universo. Mas para se ter certeza de que uma amostra seja uma micro-representação do universo para uma dada característica de interesse, atenção, uma boa amostra para inferir fumantes pode não ser uma boa amostra para inferir pacientes com Covid. Os dados podem não ser assim, tão bons para uma coisa quanto para outra. Então, ser representativo seria associado a alguma característica de interesse. Então, para a gente ter certeza de que esta amostra que tem na minha mão é representativa do universo, ou seja, é uma micro-representação, deve-se conhecer o comportamento dessa mesma característica na população. É o único jeito de vocês garantirem que aquela amostra que vocês têm é boa, conhecendo todo o universo. Então, o conhecimento da população seria tão grande que tornar-se-ia desnecessária a coleta da amostra. Enfim, ou seja, se vocês querem garantir que a amostra é significativa,
Porque tem um jeito, olhando todo o universo. Aí vocês garantem se a amostra é ou não significativa sobre as métricas de vocês. Mas até segunda ordem a gente tem uma expectativa de que o método esteja me levando por um bom caminho. Vamos chamar assim. Tudo bem até aqui? Depois, na sequência, tem coisas um pouquinho mais teóricas, tipos de amostra e tal. E eu não deveria dizer isso aqui, mas assim, não cai na prova, tá, pessoal? Eu não vou ficar perguntando coisas de qual a diferença da amostragem sistemática para o conglomerado. Isso aí não vem muito ao caso aqui. Não que não pudesse ser uma parte da prova, mas a gente não vai ficar fazendo amostragem ao longo desse curso. Os exercícios que eu vou dar para vocês, as amostras, digamos, são bem retiradas em certo momento. Então, a gente teria que estudar bem mais para poder se aprofundar nesses detalhes e tudo mais. Mas está aí o material aberto para vocês lerem. Então, convido vocês, nem que seja só para vocês se apropriarem do palavreado. É importante vocês irem ganhando, né, a terminologia tem que colar no ouvido de vocês. Muito bem. E aí eu encerro aqui essa parte de amostragem, encaminho para o final, falando um pouquinho das principais técnicas de amostragem. E aqui eu vou também convidar vocês a lerem essa sessão. A sessão está bem escrita, está enxuta, né? Mas eu queria só comentar sobre a amostragem aleatória simples. Primeiro porque a gente já falou dela. Quando a gente falou no capítulo 4, lá de fazer plano amostral, distribuição amostral das estatísticas. Tal. Um dos planos amostrais, que era o A e o B, na verdade, eram planos cujo nome era amostragem aleatória simples, com reposição e sem reposição. Na verdade, eu comecei com e depois fiz o sem reposição. Então, em resumo, a amostragem sem reposição, amostragem aleatória simples sem reposição, é o sorteio do Natal de vocês lá para o amigo secreto. Né? Então, como é que é? Não sei se vocês pegaram a época de que tinham os nomes nos papeizinhos e sacudia, assim, botava um saquinho, ia passando. Chegaram a pegar essa época? Ou já eram todos da época do amigo secreto? O Cassiano já está dando risada aqui. Tem o amigosecreto.com.br, tá? Todo mundo usa, tá? Até minha avó sabe usar. Mas assim, até não muito tempo atrás tinha que ser no saquinho, tá? Sempre tinha aquela tia, aquela prima que tinha paciência para escrever o nome de todo mundo, rasgava uns papeizinhos, amassava e botava dentro de uma sacolinha. Ia passando a sacolinha. Mas qual era a característica desse sorteio? A característica é que vocês pegam o papelzinho e ficam para vocês. Então, essa amostragem aleatória ela é dita simples, porque todos os papeizinhos têm a mesma chance de cair na mão de vocês. O princípio não tem preferência. E uma das limitações desse método é que vocês precisam ter uma lista da população universo. Esse é o grande calcanhar de Aquiles da amostragem aleatória simples. Vocês têm que ter uma lista completa da população, para daí sortear uma amostra nessa lista. Então, é muito raro disso acontecer na prática. Então, essa aqui passa a ser tipo uma referência teórica que a gente tenta perseguir junto com os outros métodos. Muito bem. Então, sorteio de amigo secreto é aleatória simples sem reposição. Ninguém vai botar a tia Zuleika de volta lá. Né? Prima Júlia, o tio Fernando. Ninguém vai botar de volta o pessoal na urna, no saquinho, porque a pessoa, senão ela vai poder sair de novo. Ela vai ficar a gente com presente, gente sem presente, ia ser um Natal muito injusto. Mas então por que não se fala só da aleatória simples sem reposição? Que inclusive é o jeito da gente fazer o jogo de Mega Sena. Né? Tome uma amostra de 1 a 60 de tamanho 6 sem reposição, replace false. Isso aqui é a típica linha de comando R para fazer um joguinho de Mega Sena, fazer a fezinha. Eu ainda estou dando um sort por fora, ainda põe em ordem, para facilitar o preenchimento lá do caderno. Né? Então, essa função aqui está pedindo uma amostra aleatória simples sem reposição. Porque não dá para jogar a mesma dezena 2 vezes naquele mesmo jogo. Então, qual é o calcanhar de Aquiles da aleatória simples sem reposição? O calcanhar de Aquiles é o seguinte. Vocês estão em 20 pessoas na casa de vocês no Natal. O número de possibilidades no primeiro sorteio são 20 possibilidades. Não sei se vocês concordam.
Se eu sou o primeiro a sortear, eu tenho 20 possibilidades. Tia Zuleika, tia Ana, tia Fernanda, tio Pedro, né? Cachorro, tá? Eu tenho 20 possibilidades. Aí eu tiro um papelzinho. A próxima pessoa que vai sortear vai pegar um saquinho, uma urna, já com a configuração mexida. E depende de quem o primeiro tirou no sorteio. E aí começa a ficar uma árvore de decisão. Pensa assim, o primeiro que tira o papelzinho tem 20 possibilidades. O segundo tem 19 possibilidades, porque um papelzinho já ficou com o primeiro. Então, já na primeira e segunda rodadas, eu tenho 20 vezes 19 possibilidades. Do Felipe e o próximo tirarem qualquer combinação. E depois vezes 18, vezes 17, vezes 16, até o último papelzinho. Ou seja, eu tenho fatorial de 20 possibilidades de retirada de papel. Esse é o calcanhar de Aquiles da aleatória simples sem reposição. Mexer na urna tem este detalhe. Vocês têm que ficar pensando em um monte de combinação difícil de trabalhar. Mas a aleatória simples com reposição tem um charme adicional. Ela é esquisita. Seria o caso de vocês no amigo secreto olharem quem tiraram e botar o papelzinho de volta, para aquela pessoa ter a chance de ser ressorteada. Aí vocês vão dizer, mas qual é a vantagem mesmo disso? A vantagem é que os sorteios passam a ser independentes entre si. Se vocês olham o papelzinho e põem de volta, a segunda pessoa vai ter a urna com configuração igual à urna que eu sorteei. Todo mundo com a mesma probabilidade de aparecer. E o terceiro, e o quarto e o quinto, e não precisa mais ficar desenhando a árvore de probabilidade. Sabe? E em estudos maiores, para concluir, meio que tanto faz, né, pessoal? Vocês vão entrevistar pessoas para eleições, por exemplo. São mais de 1.100.000 eleitores em Porto Alegre. Se eu fizesse sem reposição, a conta ficaria intratável. Mas se eu fizer essa exposição, que a mesma pessoa pode cair duas ou mais vezes na minha amostra, eu me livro da questão do efeito condicional, dos 20 fatoriais possíveis. Facilita um pouco o meu problema. Essa é a lógica disso. E aí, na sequência, vocês têm uma série de técnicas de amostragem que tentam replicar a aleatória simples. Lembrando que um dos calcanhares de Aquiles dela é que tem que ter a lista do universo inteiro para ela ser executada com perfeição. Então, aqui eu vou pedir para vocês lerem, para vocês se apropriarem um pouquinho. Está bem curto, bem direto ao ponto. Mas, de novo, não cai na prova. Eu não vou perguntar qual é a diferença de amostragem estratificada, conglomerada e aleatória simples sem reposição. Não vai ter essa pergunta na prova. Poderia ter, mas eu acho que a gente vê muito por alto para eu ficar colocando muita questão na prova sobre isso. Só para a gente concluir essa discussão aqui do capítulo 4, o cálculo do tamanho da amostra. Isso aqui é assim uma das coisas mais importantes que o estatístico tem que fazer, pelo menos sob a ótica do pessoal aí de fora. Funciona assim, pessoal. Quando vocês vão fazer um trabalho de estatística, de ciência de dados, a primeira pergunta que o chefe ou o cliente de vocês costuma fazer é assim, mas qual o tamanho de amostra que eu tenho que ter para esse problema funcionar direitinho? Já aviso a vocês, essa é uma pergunta difícil de responder. Não é fácil você dizer, tu precisa de 32, tu ali 174. Não é bem assim. O que eu posso garantir a vocês é, quanto mais amostra, melhor. Vejam a amostra como uma espécie de quantidade de informação. Então, o cálculo do tamanho da amostra, ele é obrigatório em certas áreas do conhecimento. Medicina, por exemplo, só faz pesquisa, etc., comitê de ética, depois que apresentar um cálculo de tamanho de amostra. Mas o que é um cálculo de tamanho de amostra? É uma conta de chegada. Vocês chutam uma série de parâmetros. Meu modelo vai ser isso, é para responder aquilo outro. Vocês chutam os parâmetros e isolam a variável N de vocês. E aí vocês têm um valor aproximado. Se acontecer isso, que é o que eu mais espero, então o tamanho de amostra tem que ser mais ou menos isso. O
problema é que o pessoal leva muito a sério os tais de cálculo do tamanho da amostra. Eu já cansei de receber gente assim meio deprimida lá na época que a gente estava assessoria na PUC, ali, até 2018. Chegava um pessoal deprimido, assim, eu disse, pô, que houve? Eu só consegui coletar 74 pacientes e o cálculo do tamanho da amostra dizia 78. Não sei se o meu doutorado vai vingar. Pô, cara, como assim não vai vingar? Claro que vai. Mas, assim, é uma referência. Vocês vão chutar parâmetros em torno daquilo. Então, é para saber se vocês têm que tirar 50 ou 500 de amostra. É uma referência, um número assim que dá uma baliza. Se vocês quiserem fazer isso, tem esse software alemão chamado G-Power, que é muito bom. Um software que gera um relatório automático, bonitinho e tal. E geralmente resolve os pepinos dos referidos, lá, dos avaliadores dos artigos. Mas, assim, se forem fazer isso, aprendam bem o software. Tem vários métodos e tal, e é bom vocês conhecerem. E aí tem outros pacotes de R e tal, até de Python eu trouxe para vocês. E de forma mais teórica, tem o livro desses 3 chineses aqui, o Chou, Wang e Shao, 2007, que é um sucesso. O nome desse livro é Sample Size Calculations in Clinical Research. Então, assim, você vai direto na veia. É um livro de receitas. Para essa situação, faça isso. Para essa situação, faça aquilo outro. E é isso aí. Muito bem. Perguntas aqui, pessoal? Alguma dúvida? Então, na sequência, eu trago para vocês alguns exemplinhos. Então, por exemplo, se vocês querem fazer um cálculo de tamanho de amostra envolvendo um problema de média, eu só não tenho como dizer para vocês de onde eu tirei. Aqui está referenciado. É a equação 5.4, lá dos intervalos de confiança para a média. Mas isso eu ainda não falei. Então, por enquanto, acreditem nessa formulinha, ela tem um raciocínio por trás. E vejam que o tamanho de amostra depende de 3 variáveis. O Z, que é o valor que fatia a confiança que eu quero, então vamos manter tipo 95%, e aí dá 1,96 esse Z. Vezes o sigma que vocês conhecem do problema de vocês, sobre o epsilon, que é a margem de erro que vocês estão esperando encontrar. Isso ao quadrado, função teto, então me dá o tamanho de amostra. Muito bem. Depois, eu tenho aqui exemplos, aplicações, né? Dei uma olhadinha depois. Por que eu cheguei nesse 97? Tem todo o racional para vocês, incluindo umas funçõezinhas, tal, para vocês irem se divertindo. Certo? Coisa boa e velha proporção. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas é bom vocês tentarem fazer os exercícios. E eu termino esse capítulo num para saber mais, né? Onde a gente então descolou uns materiais muito legais, né? A exemplo desse amostragem, teoria e prática usando R, do grande professor Pedro Magalhães. Esse Pedro Magalhães é um dos cabeças do IBGE lá na hora de fazer as amostragens do censo. Então eu respeito muito essa galera. Eu nunca fiz um plano amostral a não ser para pequenas pesquisas de cidade. Planejar o censo, mas eu não cheguei nem perto disso na minha vida técnica. Eles já mostraram. Então, perto do Pedro Nascimento, Zélia Magalhães, o Antônio José Ribeiro, eu sou assim um menininho tentando fazer umas contas. Isso que eu já estudei bastante, mas isso aqui é um outro nível da coisa toda. E existe também, para quem detonar esse primeiro livro aqui, tem esse análise de dados amostrais complexos, do Djalma Pessoa, está inclusive hospedado no site dele. Quando vocês acharem, tá, já entendi a parte da amostragem, mas tem uma lacuna. Aí tem esses dados complexos, que tipo, leia-se vida real. É valendo, é isso aí. E aí, como é que tu tira essa amostra aqui, isso aqui, tem um rio que cruza, como é que faz? É pepino atrás de pepino. Então, esse material aqui, escrito pelo grande professor Djalma Pessoa, e de novo Pedro Nascimento, é um próximo nível. Então, está tudo aqui, pessoal.
Só vocês se apropriarem das ideias. Eu mesmo leio esses livros, volta e meia. Não li todo ainda por pura falta de tempo, mas são livros muito bem escritos. Muito bem. Então, chegamos ao final desse capítulo. Para quem quiser usar Python, só aproveitar, tem o Semplix. Eu descobri que o Semplix é meio famosinho e tal. No Python. E aí botei todos os links para documentações. Certo? Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. O que eu tinha que contar para vocês está contado. Sei que estou acabando aí, encerrando pelo menos a minha fala uns minutinhos antes. Mas, de novo, eu já contei que essa turma eu já estou treinado, porque eu dei a mesma aula de manhã, então eu só vou pegando os caminhos bons da conversa que eu tive com o pessoal. Então, alguma pergunta, pessoal? O Sean Wang e Shao aqui. Sample Size Calculations in Clinical Research. Esse livrinho bombou. Nenhuma pergunta, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, eu deixei para vocês uma série de pequenos exercícios, né? Os teminhas e tal. Não deixem de fazer esses teminhas. Deixa eu só anotar mais um aqui, só, que é aquele do Teorema Central do Limite. Como tema, né, motivado pela pergunta do colega, tema. Mostre que. Eu adorava exercícios cujo início era mostre que. Por quê? Porque o exercício me dá a resposta. Mostre que, não há dúvida de que vai dar aquele resultado. Que bom. Então, mostre que S menos Nmi sobre sigma raiz de N é igual a M menos Mi sigma sobre raiz de N na equação 4.6. Essa é a minha tarefa para vocês. É mostrar que essas duas coisas são iguais. A mãe é vocês dividirem em cima e embaixo por N e fazer aquelas pequenas manipulações algébricas. É bom vocês, né, lembrarem como faz essas coisas. Vai que precisa aí algum dia. Bom, aí depois eu faço repetições para proporção, etc., que é aquele exemplo que a gente estava tendo. Depois as médias, distribuição das médias. Eu estou sendo bem enfático, porque a gente vai fazer inferência para médias no primeiro momento. Não me interessa a distribuição de x, não muito, me interessa a distribuição de x barra, que é a média da amostra. Aí eu sei de tudo que podia ter acontecido, o que eu simulei, onde eu estou. Essa é uma baliza do que a gente vai fazer. Tudo bem aqui, pessoal? Então, fim da parte de amostragem. E assim, pessoal, muito do que se vai falar nesse material, nesse curso, tem o viés da inferência clássica. Eu estou entrando no mérito se é bom ou se é ruim, mas é um método ainda consagrado cientificamente. Então, vocês vão ler coisas em artigos tipo p-value, intervalo de confiança, né, que tem a ver com esse grande contexto chamado inferência. Mas eu não vou falar, eu não vou começar uma aula de inferência faltando poucos minutos para o final da aula. Então, alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta sobre o que eu discuti com vocês? Eu vou dar mais um tema para vocês. Termina logo essa aula, professor. Já. Vários temas aqui que a gente... Mas esse tema é um tema barra desafio. Assim. Não é barbado. Teorema. Então, o teorema é o seguinte. Olha, o tema sobre o teorema, agora assim, é assim. Aplique o teorema central do limite. No exemplo 4.24, sem consulta.
Ou seja, tentem fazer o melhor possível da cabeça de vocês. Leiam o exemplo, finjam que não está aqui. Leiam o teorema. A gente já olhou a resolução, mas tentem fazer de memória, uma vez na vida. Aplicar o teorema central do limite. Uma coisa a gente vê fazer, pessoal. Outra coisa é a gente botar a mão na massa. São duas coisas diferentes. Então, como tema, eu peço para vocês mostrarem que essas equações são iguais e tentar aplicar o exemplinho 424 do teorema central do limite sem colar. Vejam quanto tempo vocês levam para ter que dar uma olhadinha e tudo bem, faz parte do aprendizado. Mas tentem, meu objetivo é tentem. Vocês não pegarem, não há algo que eu possa fazer. Muito bem. Então, fim da aula, pessoal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Então, fim da aula. Agradeço a presença e paciência. E ficam os teminhas para vocês. Não deixem de fazer. Importante botar a mão na massa. E os trabalhos de vocês estão sendo corrigidos, por tudo que pareça. Espero que na quarta-feira eu já esteja com as notas de vocês do A2. Estou fazendo correção. Até eu queria ter chegado hoje à noite, mas não terminei em tempo hábil, então não tenho ainda as notas de vocês, mas devo ter na quarta. Certo? Então é isso. Muito obrigado, uma boa noite. Ficamos à disposição por e-mails. Não esqueçam das monitorias, sempre importantes. E nos vemos então na quarta-feira. Até mais, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite.